Amém, povo de Deus? Graça e paz da parte de Deus. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis 12, o nosso texto base para este mês. Você está feliz? Está contente? Jesus está presente sobre a sua vida. Glória a Deus. Para a honra e glória de Jesus, hoje a Aurolinha recebeu alta da UTI. Glória a Deus. E se Deus quiser, já vai receber alta completa aí do hospital. Irmãos, não existem super-heróis na fé, tá? Doença, problema financeiro, dificuldade, relação familiar, isso aí acontece com todos. E deixa eu falar uma coisa, não tem uma receita pronta de como você passar. É você estar envolvido nisso para você viver. Por mais que eu já tenha passado outras situações de doença, por mais que eu já tenha acompanhado alguns de vocês, famílias, amigos sob doença, mas quando é um serzinho pequeno, e que você entra no hospital, nos braços, praticamente, eu vou usar a palavra que a parte é prostrada, com 39 de febre, o doutor já mandando para a enfermaria, nem ficha eu tinha feito. Se o doutor estava desesperado, ele não teve nenhum cuidado assim, gente, de pai, a gente vai cuidar, não, ele só foi todo agoniado. E isso realmente mexeu muito comigo, meu Deus. Eu até comentei com o pastor, acho que foi a primeira vez, irmãos, que eu tive uma crise de ansiedade. Primeira vez. Eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa pacífica, vocês me conhecem. A psicóloga da empresa falou que eu tenho um emocional psicológico estável, eu acreditei nela. E essa situação, ela me deu uma balada. E isso mostra a nossa limitação humana, amém? Todo mundo pode ter. Todo mundo pode ter isso. Todo mundo pode passar por isso. E eu oro para que você tenha fé. Eu oro para que você tenha resiliência. Eu oro para que você tenha realmente preparação para resistir toda ocasião que você passar que seja difícil. O que você está passando, ou o que você pode passar, é algo único, é algo seu. Nenhum homem é capaz de chegar e falar, olha, é dessa forma, é isso aqui. A pessoa pode se identificar com você, por ter passado coisas semelhantes e tal. Mas eu sei que o que você está passando, ou o que você pode passar, é uma situação única. E o Senhor tem amor, cuidado para lidar com você. E tem muitos irmãos também que têm amor e cuidado. Quero agradecer pelas orações, muita gente orou, mandou palavra, existe poder na declaração, então eu agradeço de coração todos vocês. A dificuldade, irmãos, é que geralmente muitas crianças ou elas pegam pneumonia ou elas pegam bronquiolite. E quando pega as duas coisas ao mesmo tempo, é um desafio. É um desafio. Então, a Aurora ela pegou as duas coisas. E de forma bacteriana e viral. Então, realmente, Deus tem uma palavra e um propósito sobre a vida da Aurora, porque ela poderia sim virar óbito se não fosse a intervenção do Senhor, o cuidado do Senhor. Amém? Então, agradeço a oração de vocês. E o Senhor é bom. Também fui vulnerável com vocês aqui, dizendo que, como pai, foi uma situação bem difícil. Mas nós vencemos uma etapa, daqui a pouco ela vai estar em casa. Essa palavra que hoje eu vou ministrar para vocês, eu preparei junto com ela, tá bom? Então tem eu e ela ali conversando, brincando, à tarde no hospital. Abra comigo Gênesis 12, é o nosso texto. Hoje, profundamente eu peguei e falei, Senhor, eu quero meditar nesse texto base que o Senhor nos deu. E preste atenção numa coisa. Toda vez que Deus libera uma palavra rema sobre a tua vida, Deus também inicia um processo. Toda vez que Deus te entrega uma palavra, pode ser sobre um culto, pode ser sobre a jornada de início de ano, pode ser sobre uma campanha, pode ser durante ou pós um jejum. Quando Deus te libera uma palavra, Ele já ingressa você a um processo. Deus é um Deus de processo. E muitas vezes nós não gostamos do processo. Existe uma promessa, existe um cumprimento,
da promessa, mas nós não curtimos muito o meio, que é os processos. E eu sei que nós gostamos de receber palavra, e talvez você, toda vez que vem no culto, fala: Deus, fala comigo, me entrega uma palavra rema. Pois bem, você está pedindo um processo sobre a tua vida. E toda vez que você pede: Deus, libera uma palavra nova sobre a minha vida, Deus te matricula em um processo. E nem sempre vai ser como você quer. E gente, existe uma palavra liberada aqui. Existe uma palavra do céu liberada sobre a vida de Abraão. Deus libera para ele dizendo: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E eu vou provar no final para você que isso se cumpriu de fato, porque povoou toda a terra. E olha só, essa palavra liberada sobre Abraão submeteu ele a processos que talvez ele nem imaginava. E deixa eu fazer uma pergunta: você sabe o processo que você está? Você sabe qual etapa do processo você está? Você sabe como Deus está agindo e tratando com você? Você sabe as etapas dessa tratativa de Deus? Eu e a Paty, a gente está ficando muito no hospital e toda hora entra uma enfermeira, né? Aí entra um e fala: isso aqui vai ser antibiótico, agora vai ser acetil para descongestionar o pulmão. Toda hora a gente vai entrando, a gente vai vendo, o que é agora, o que é agora? Porque a gente vai vendo os processos. Você está conseguindo identificar quando Deus entra na sala da tua vida, quando o Espírito Santo entra na tua vida e Ele precisa te medicar, te dar alguns tratamentos, te dar algumas direções? Você está conseguindo discernir isso? Ou talvez você olhe e fale: Mica, está meio ofuscado, está meio nublado, não estou vendo bem, eu não estou enxergando bem, não está tão claro. O Espírito Santo hoje veio te dar clareza. O Espírito Santo hoje veio te dar a vida, à tua jornada e ao teu ciclo. O Espírito Santo hoje, Ele entregou uma palavra para mim, para a Aurora, sabe para quê? Para te dar direção durante a tua caminhada. E eu quero mergulhar nisso com você na vida de Abraão. Preste atenção no versículo 1, 2 e 3. Vamos começar pela palavra liberada, pela promessa feita. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gente, preste atenção que o que Deus vai fazer na vida de Abraão, Ele nem está mostrando. Muitas vezes quando você recebe uma palavra, Deus não vai te dar detalhes do que você vai ter a porvir. Não vai. E tudo bem, Ele é Deus. É melhor estar nas mãos dEle sem ver algumas coisas, do que estar sozinho, cuidando do volante da tua vida, vendo tudo, mas não conseguindo lidar com os obstáculos do inimigo. Porque existe propostas, banquetes e obstáculos e dardos que são espirituais, que somente a mão de Deus vai tirar. Mas deixa eu falar uma coisa, tem hora que não vai ver. E preste atenção numa coisa, neste caso aqui, você percebe que Deus está falando para ele: sai da tua terra, ou seja, de um lugar de sustento, da tua parentela, da sua rede de apoio. E olha só, e da casa de teu pai. O maior suporte que ele poderia ter é um pai. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. E pensando o turbilhão de sentimento dentro dele. Deus está agora lançando um processo sobre a vida de Abraão. E talvez ele olhe: poxa, eu não posso levar meu pai, eu não posso estar na terra de sustento, não posso, e eu ainda nem sei o que eu vou ver. Sim, você só tem uma coisa, uma palavra para ir. Irmãos, eu sempre fui um rapaz meio corajoso. Então quando eu ia no Hop Harry, no Play Center, eu ia em tudo que era brinquedo, em tudo. Turbo Drop, eu ia em tudo. Mas eu passei por uma situação com uns amigos, né, se é que pode chamar de amigos, que eles: Mica, vamos nesse brinquedo aqui e tal. E você já foi numa montanha russa de costas? Porque assim, de frente, você está aqui, você abre o olho, se segura e tal. Mas, Lelo, eu tive um parceiro lá que falou: não, Mica, esse daqui é de boa tal. Irmãos, eu fui nessa montanha russa de costas. Hoje estou meio traumatizado por essas coisas.
Hoje a Paty é mais corajosa do que eu. Ela pulou de uma ponte ali outro dia não, né? Uns 5, 6 anos atrás, eu falei, eu tô sem traumatismo. Porque aquilo que a gente às vezes não consegue ver, a gente às vezes não consegue controlar, e a gente fica com medo. Mas a proposta de Deus para Abraão é algo que humanamente é incerto. Humanamente não tem território para pisar. Você vai sair só por fé. Teu alimento é fé. Tua condição é fé. É saber quem falou com você. E se quem falou com você é Deus, vai. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre o vem. Ele esperou. É tu mesmo? É. Vem. Está em vermelho na Bíblia. Vem. Palavra de Jesus. Aí ele foi. E é claro que ele começou a olhar a tempestade, as ondas, e aí ele caiu. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele caiu. Porque se você sai da tua casa, do teu conforto, para um lugar que vai mostrar, fica apegado no Senhor. Não olha para outra coisa. Não olha para outra coisa. Não olha a circunstância. Não olha o problema bater na tua porta. Olha para o Senhor. Então a proposta de Deus aqui para Abraão é uma proposta de processo. Olha, eu estou te dando a palavra, mas já começa algo na tua vida. Versículo 2: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a parte final, que é o nosso tema, parte C: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus libera sobre você é para liberar sobre a tua família. Deus não tem algo individual com você. Deus não é um Deus individualista. Deus é um Deus que quando Ele abençoa alguém é para despejar sobre o outro. Não faz sentido transbordar se não for abençoar, esbanjar sobre o outro. Então a bênção que seria para um homem e a sua casa se estendeu a toda a civilização da terra. Que maravilhoso isso! Se estendeu a nós, porque a Bíblia chama Abraão de pai da fé. E nós somos filhos dessa promessa. Em Gálatas 3,16 diz que o descendente de Abraão é o nosso Salvador. Então Abraão tem uma linhagem messiânica. E as promessas que estão em Abraão e as promessas liberadas em Jesus é liberado sobre nós. Então nós temos uma conexão com aquilo que foi liberado sobre Abraão. Que conexão? Promessa de ter uma família abençoada. Você está aqui por uma causa, eu sei, a tua família vai ser recompensada pelo céu. Eu tenho certeza disso. E aí vamos aos processos então de Abraão? Está preparado? Posso ou não posso? Fala, pode, pastor. Aperta o cinto. Primeira coisa, versículo 4, versículo 5. Eu anotei 5 lições aqui de Abraão, tá? Deve ter mais? Com certeza, gente. Mas tem 5 coisas aqui que são pontuais. Primeiro, não leve para o processo pessoas ou coisas que Deus não mandou. Então, o texto aqui diz para ele sair da tua terra e da sua parentela. O que ele faz? Quem que ele coloca na caminhada? Sobrinho. Na tua terra, sobrinho é parente? Sim ou não? Não era para levar o sobrinho. Promessa é contigo. O que Deus tem com você, às vezes não vai ser com o outro, amém? Vai abençoar outro, mas às vezes Deus tem uma palavra específica para você. E falou para sair da sua terra, da sua parentela. E olha o que ele faz no versículo 4 e 5. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe dizia, e levou Ló com ele. Ideia de Abraão. Tinha Abraão 75 anos quando saía de Harã. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os seus bens que haviam adquirido, os seus servos comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Gente, eu penso que ele usa Ló aqui como uma garantia. Nós lemos aqui que ele tinha quantos anos? 75 anos. Então pense ele, poxa, eu estou velho, Sara também, essa caminhada até Canaã pode ser difícil, deixa eu levar uma garantia aqui, deixa eu levar uma coisa para me apoiar. E o que ele faz? Ele leva o sobrinho. Ele é mais forte, pode ajudar a carregar os camelos, ajudar com ele. Eu não sei, eu estou parafraseando com você.
mas não havia uma direção específica para levar lá. Cuidado, porque no meio do teu processo, quando Deus te dá uma palavra e você vai para uma nova fase, tem gente que não vai te acompanhar nisso. Tem coisas que não cabem mais no novo ciclo que o Senhor tem para você. Tem gente que está te influenciando que o Senhor já não queria mais que influenciasse a tua vida, que adentrasse a tua casa e contaminasse o costume dos seus filhos e a tua vida. Gente, aqui nós vemos a primeira etapa do processo. Ele levou Ló, ok? Sabe o que Deus faz? Deus faz um silêncio. Deus faz um silêncio e vai falar com ele só na página seguinte, Gênesis 13. Gênesis 13. Então, primeira coisa, não leve coisas ou pessoas para o processo que Deus não te direcionou. Se Deus está trocando você de fase, se Deus está transicionando você para uma nova estação de vida, verifique se essas pessoas vão contribuir para o teu crescimento. Micael, nós somos uma igreja chamada Igreja na Mesa, nós temos que receber todas as pessoas, mas não precisamos ser influenciadas nem alimentadas pela cultura de vida caída delas. Irmãos, claramente tem pessoas que eu não quero na minha mesa. Claramente tem pessoas que podem corromper costume da minha vida, podem corromper valores, pode corromper minha ética cristã, que eu não quero para a minha mesa. Que elas não fazem parte daquilo que Deus está entregando. Agora, se elas se aproximarem e se converterem ao Senhor, que siga o caminho. Mas tem gente que não está interessada em ter a vida cristã que você está tendo, ela só está sendo um peso morto, te arrastando, sendo uma âncora, e você está se arrastando, carregando um peso, porque essa pessoa não tem o interesse em Deus que você tem. Será que algumas promessas não se cumpriram ainda, porque você não repartiu com pessoas o que você já deveria ter separado? E olha só, a prova disso, talvez você fale, pô Mica, você está com algo contra Ló. Gente, no capítulo 13 já surgiu um problema. E você acha que foi tranquilo Abraão falar, olha, os nossos pastores estão brigando, escolhe um lado, e eu vou para o outro lado, sabe meu sobrinho, porque a gente é amiguinho, está tudo bem. Você acha que essa conversa foi tranquila, gente? Você acha que foi tranquilo? Você acha que foi uma mesa suavizada? Não, foi uma conversa de decisão. É o seguinte, não está dando certo, e para não começar a ter desavença na gente, vai você para um lado, eu vou para o outro, mas não está dando certo. Por quê? Porque Ló não fazia parte daquilo que Deus especificamente estava liberando sobre a vida de Abraão. Enquanto Abraão não faz este rompimento específico, não vem a palavra do próximo passo, não vem a ampliação da promessa, não vem o estender da visão de Deus. Olha comigo o versículo 14 ao 17. Disse o Senhor a Abraão, o que diz aí em seguida? Qual é a palavra? Depois. É isso mesmo? Então, enquanto Ló estava, não vinha a palavra do Senhor. Depois que Ló vazou, o que aconteceu? Você pegou isso aí? Enquanto você não tiver alguns posicionamentos ou distanciamento com quem está infligindo a tua espiritualidade, talvez não venham os próximos passos e desdobramentos da promessa. Tem gente que já deveria estar vivendo a promessa 2, 3 anos atrás, mas está fracassando em romper com quem está contaminando a tua vida e teus filhos. Cuidar da sua casa, muitas vezes, este zelo vai fazer você não deixar pessoas te contaminar. E disse o Senhor a Abraão depois o quê? Depois que Ló se apartou dele, ou seja, rompeu, aí veio o Senhor. Levanta agora os teus olhos. Gente, isso é tão lindo, porque depois que há um rompimento, o Senhor faz isso aqui, ó. Abre os olhos. Olha, eu vou te mostrar algo.
Lembra que em Gênesis 12, você sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para algo que eu vou te mostrar. Depois que ele conserta e faz o rompimento, Deus volta a falar com ele, e Deus faz o quê? Mostra mais um pouquinho da visão. Gente, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. É um detalhe importante. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Ou seja, olha para todos os cantos. Verso 15. Demônio do servidor. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Deus expande a promessa, Deus amplia a visão, Deus revela o que antes não tinha sido revelado, por causa de um posicionamento de obedecer o Senhor. Então, primeira lição, não leve para o processo quem Deus não quer que você leve. Eu falei que Ló é uma pessoa, mas talvez possa ser uma coisa, possa ser um pecado recorrente, possa ser uma situação, possa ser, sabe, o amor ao dinheiro, possa ser amor a um objeto, alguma coisa, possa ser um status, possa ser, sabe, ao teu nome, a tua reputação. Eu não sei a representação de Ló na tua vida, mas se está te atrapalhando, rompe. E a segunda coisa que Abraão faz, Abraão rompe, e Deus imediatamente, depois disso, fala com ele, amplia a visão e dá próximos passos. Você quer próximo passo de Deus no processo? Faz uma radiografia, se as pessoas estão ao seu redor, elas estão contribuindo para o teu crescimento. Em nome de Jesus. Eu coloquei uma frase aqui, preste atenção. A próxima revelação estava condicionada à separação. Então o próximo passo dado por Deus estava condicionado a liberar uma pessoa. Ou uma coisa. Tem pessoas erradas que limitam perspectivas espirituais. Enquanto Ló estava, ele não conseguiu enxergar a amplitude disso. Posso ser honesto? Tem pessoas que estão colocando venda nos teus olhos. Ô Mica, é uma pregação que vai causar segregação, divisão. Se existem relacionamentos que estão te corrompendo, e se existem relacionamentos que não são saudáveis, são tóxicos, foge, meu amigo. Mantém distância. Se protege. Cuida do teu coração, da tua casa. Protege a tua vida. Você vai prestar contas e vai apresentar a tua vida, não é do outro. Deus não vai perguntar sobre a vida do outro no juízo, vai perguntar sobre a tua. E a tua vida que você prestará conta. E é a vida da tua casa que você vai responder. Tua família é coisa séria, com ela não se brinca. Se o mundo quer brincar com a família deles, que eles brincam. Mas você não pode brincar com a tua família. Algumas pessoas não compreendem a dimensão do seu propósito. Já chegou perto de uma pessoa que você contou uma palavra, um chamado, e aquela pessoa deu risada, minimizou, falou, não, deixe disso, pô, isso é fanatismo. Você fala, eu recebi uma palavra profética, aquela pessoa, sabe o que ela faz? Joga um balde de água fria. Presta atenção, gente. Presta atenção. Em gente que você fala, não, eu vou pegar firme, quarta, eu vou pegar firme em escola bíblica, eu vou pegar firme no GD, eu vou crescer sim. E a pessoa, não precisa ser tão intenso assim. Vai de vez em quando, seja um crente domingueiro, pessoas que vão, sabe o quê? Propondo enfraquecimentos da sua fé. Com o tempo elas estão diluindo a tua vida. Com o tempo elas estão distorcendo os valores que um dia, em um culto, alguém lançou sobre o teu coração. Presta atenção, gente. Abre os olhos, porque tem amigos que realmente estão travestidos de espiritualidade, mas estão arruinando casas e famílias. Terceira etapa
Gênesis 15, verso 9. Todo processo exige obediência. Então, terceira lição aí de Abraão no processo. Deus dá uma direção para ele fazer um sacrifício, levantar um altar. Abraão é um homem de altar, um homem de marcos espirituais. Respondeu-lhe: toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra, as aves porém não partiu. Tem gente que acha que a obediência de Abraão foi ali em Gênesis 22, ao entregar Isaac. Não, a obediência de Abraão foi antes, gente. Ele saiu da casa dele e você vê aqui Deus dando um direcionamento de fazer um altar. E o que acontece? Deus faz um marco e agora é uma aliança. Olha o versículo 17 agora, um pouco mais para frente. Deus queria dar um direcionamento para ele, marcar esse momento. Versículo 17: posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Ou seja, Deus respondeu à obediência e o altar feito. Naquele mesmo dia fez o Senhor o quê? Uma aliança. Gente, cada etapa da obediência, Deus vai validando a tua vida. É como se Deus marcasse e falasse: filho, eu estou aqui com você. Você passou por mais uma. Você sobreviveu mais uma. Você pulou mais uma fase. Deus vai marcando com alianças. Deus vai marcando com alianças. E essas alianças te prendem cada vez mais ao Senhor. E não no sentido ruim, e não no sentido pejorativo, mas no sentido de estar fortalecido, porque quem esconde a vida no Senhor é sustentado pelo poder dEle. Continua comigo. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Heteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu, tudo. Gente, cada etapa que passa do processo, Deus desvenda algo mais sobre o processo, sobre o propósito, sobre a promessa e sobre passos dados. A obediência, ela é extremamente importante. A obediência, ela não é uma parte, a obediência, ela faz parte do processo. Será que você está em uma etapa que Deus está pedindo uma obediência, Deus te deu um comando e você ainda não obedeceu? E você ainda não seguiu? Sabe, gente, obediência tardia não é obediência, ela é uma desobediência. Será que Deus já propôs, iluminando o caminho, mostrando o lado que você deve seguir? Você está aí, ó. Ah não, deixa eu curtir a minha vida aqui. Deixa eu ser esse crente que não incomoda ninguém. Deixa eu ser esse crente de boa, que senta, que escuta uma palavra, que a minha prática, sabe, é ali na igreja, mas olha, fora da igreja, não me incomode. Fora da igreja, não mexe comigo, deixa eu quietinho. E o Senhor te dando direções de você ser um cristão verdadeiro dentro de casa, de você ser alguém que perdoa dentro de casa, de você ser alguém que abre a Bíblia dentro de casa, de você ser alguém que dobra o joelho e ora com os seus filhos, de você ser alguém que é resposta de Deus no seu trabalho, de você ser alguém que é íntegro, verdadeiro, de você ser alguém que no seu ambiente de trabalho manifesta o verdadeiro cristianismo, ser alguém que é coerente, dando glória aqui e coerente com a fé lá fora. Alguém que não obedece em parte, mas alguém que obedece intensamente, alguém que obedece integralmente, alguém que obedece detalhes, alguém atento aos comandos de Deus e leva isso tão a sério que não deixa ninguém roubar a tua obediência. Deixa eu falar uma coisa, sem obediência não tem avanço, sem obediência não tem troca de fase, sem obediência é reprovação, vai ficar no deserto. Ou você sai do deserto aprovado, ou você não sai. A história da Bíblia é essa. Quem murmurou, quem desobedeceu, quem não honrou o Senhor no deserto, esquece, não vai sair. O deserto é uma escola, ou você sai aprovado, ou você não sai. Uma geração morreu, seus filhos herdou a terra, porque uma geração desonrou o Senhor.
no momento de processo. O processo é extremamente importante. O processo é específico. O processo é um time, é um tempo que você precisa estar atento. Eu sempre brinco aqui, né, porque eu pego muito trem. Toda vez que está chegando o trem ou metrô, aparece lá, cuidado, o trem está chegando, cuidado entre o vão, entre o trem e a plataforma. Porque se você pisa errado, se o trem ainda não parou, se a porta ainda não abriu, o que acontece? Você vai se esborrachar. E presta atenção numa coisa, eu já vi alguém cair. Graças a Deus a pessoa não foi morta, eu fui uma pessoa que ajudei ela a levantar. Mas olha só, que perigoso. Se você não discernir o tempo, o modo, o que você está vivendo dentro do processo, você pode se esborrachar na vida. Obediência é importante. Eu coloquei aqui, não tem promessa sem altar. Não tem cumprimento de promessa sem renúncia. E não tem destino sem sacrifício. Não tem. Quarta lição sobre a vida de Abraão. Gente, eu notei uma coisa hoje, de Gênesis 15 a 21, você sabe o que acontece na vida de Abraão? Alguém tem ideia? Acontece muita coisa, mas sabe o que acontece? Silêncio. Ale, de Gênesis 15 a 21, silêncio. Pô, Mica, essa parte eu não gosto, quando Deus faz silêncio. Irmãos, humanamente eu também não curto. Já se pegou numa situação que você está passando por várias provas e não tem uma luz do céu aparecendo? E aí é o que, Wesley? Para você se apegar ao que foi dito no passo 3. Se você está no quarto passo, que é o passo realmente do silêncio, da espera, então, meu amigo, fica no que Deus falou, que daqui a pouco Ele vai abrir a porta. Mas não sai abrindo a porta, não sai se movendo pela necessidade, não sai atendendo qualquer perseguição, não sai atendendo qualquer pedido, não aceita qualquer manjar. Fica, se Deus está em silêncio, fica na gratidão, fica na adoração, fica na obediência, fica na promessa, fica na palavra, não se move. Deus, o Senhor não deu o próximo passo. Gente, eu faço isso direto. Senhor, eu estou com vontade de fazer muitas coisas, mas o Senhor não deu passo, eu não vou tomar. E eu faço isso, gente, eu sou filhinho do papai, porque eu fico o tempo todo, se o Senhor não me der direção, eu não vou. Eu não vou. Às vezes eu sinto Deus me dar um empurrão, que era naturalmente para eu entender e ir, mas o que eu fiz? Fiquei na boa. Mas sabe, esperar um direcionamento do alto é a coisa mais sábia, biblicamente, a fazer. Eu lembrei de um versículo, se você quiser abrir, Romanos 4, 18. Então, Gênesis 15 ao 21, o que acontece? Silêncio. Ô coisinha que a gente não gosta, né, gente? Porém é necessário, não sei quem falou? Cris, é necessário, minha irmã. É necessário. Ai, ai. Gente, falar uma coisa para vocês aqui. Abre aí, Romanos 4, 18. Romanos 4, 18. Preste atenção. Quando nós estamos em um processo, uma prova, uma dificuldade, às vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Já reparou isso? Você não consegue identificar. Você não sabe se é a voz do diabo, você não sabe se é a voz da circunstância, você não sabe se é a voz de Deus, você não sabe se é a voz do seu coração gritando, relutante. Você não sabe, você não tem o discernimento. Assim como você, eu também às vezes não tenho. A gente percebe isso. E às vezes a gente está no meio disso tudo. E preste atenção. Quando o doutor ele me chamou umas 2 da manhã, a Paty estava na sala da medicação, ele falou assim: pai, vem cá. Olha, a situação da sua filha, ela é grave. E assim, você conhece médico, era um cubano. Ele nem pensou, ele só falou, é grave. Então você quer dar lá a notícia para você ter o jeito de falar? Ele falou assim, os exames não saíram ainda, mas eu já sei que pode ser bronquiolite e pneumonia já é certeza.
Ele já falou de antemão, eu falei, meu Deus, meu coração assim. E, gente, eu nem olhei quem estava lá no hospital, comecei a andar e orar, porque estava assustado. Senhor, meu Deus, faz alguma coisa, não sei o quê, que não seja isso. A gente começa a orar desesperadamente. A gente perde até o nosso linguajar, crentez, para realmente se derramar ao Senhor. E a febre da Aurora não passava. 5 horas da manhã, não tinha liberado o convênio ainda, autorização para ir para UTI, precisava ir para UTI. Irmãos, quando a Aurora, a gente foi colocar o acesso, ela começou a gritar. Eu até falei para o pastor Luiz, e ela falou, pai, de culpa, porque ela entendia que ela estava sendo punida. Gente, aquilo me desmoronou, e eu tentando segurar ela, a parte do outro lado, as enfermeiras errou uma, errou duas, aí sai sangue, e aí ela, pai, de culpa, aquilo me doía, irmãos, parecia que era um soco, eu preferia tomar 10 tapas na cara do que ver aquela cena. E aí, às 6 horas da manhã, a gente foi até o elevador, ela na maca, e ela deitada, ela sem força nenhuma, ela segurando minha mão. Aí ela, não quero ir, ela já sabia que ia para um lugar. E quando ela chegou lá no quarto, eu quero minha casa, eu quero casa. Aí ela ficou falando para a Pati, mãe, não quero, casa. Isso era 6h10 da manhã. Quando eu cheguei no carro, irmãos, foi onde que eu falei que eu tive a crise. Nessa hora, eu não vi a palavra de Deus, gente. Eu não lembrei da palavra de Deus, eu não lembrei das promessas de Deus sobre a Aurora, eu não lembrei. E sinto muito, eu sou humano, ok? E eu coloquei a cabeça no volante, comecei a chorar copiosamente. Chorar, lavava. Assim, talvez seja você em algum turbilhão que você esteja passando. Você não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue sentir. E na hora você não pensa em nada. Você está prostrado, teu coração está em cacos. Eu não consegui ligar o carro para ir para casa. Eu não consegui dormir até meio-dia. Eu chorava. Até que quando começou realmente eu ficar um pouco mais sóbrio emocionalmente, aí o Senhor foi falando, eu tenho algo com a Aurora. Eu tenho promessas com a Aurora. Eu tenho um propósito com a vida da Aurora. Você consagrou a Aurora a mim, ela é minha. Aquilo foi o quê? Ganhando morada, ganhando proporção no meu coração. Eu sei que, gente, às vezes no silêncio, que o céu pode fazer, por dentro você pode estar gritando, pulando, o coração pode estar esperneando. Eu lembrei até de um texto de Jeremias falou, ó paredes do meu coração, porque lutas dentro de mim. Eu sei que tem gente que está aqui dentro, parece que está sob o silêncio, mas por dentro tem um turbilhão de sentimentos acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, no meio disso tudo, existe uma raiz da palavra de Deus que está te sustentando. Você não precisa atender essas emoções te perturbando, você não precisa atender essas coisas te atacando. Fica na palavra, fica na promessa, fica na sustentação da tua fé, se apegue a Cristo e você terá como responder e passar e atravessar esse deserto. No meio do carro estava gritando igual doido, mas horas depois o Senhor estava me aquecendo com a palavra dele. Sabe o que você precisa? Deixar essa palavra entrar no teu coração e amanhã e hoje já entrar nessa nova fase crendo na palavra do Senhor. E falar, coração se submete ao processo, coração se renda ao processo, coração se renda ao Senhor, mente se submeta ao senhorio de Cristo. Começa a orar sobre o teu coração, sobre a tua mente. Romanos 4,18 diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que fora dito, assim será a tua descendência. Ou seja, Abraão teve dificuldade também. Gente, parece que não está dando certo. Deus está em silêncio. Estou tendo resposta. Talvez na história, né, que a gente falou de Gênesis 15, na última aparição da aliança ali até Gênesis 21, Deus ficou em silêncio. Você acha que não incomodou Abraão? Com certeza, algum incômodo causou. Será que ele falou, Deus aparece, fiz alguma coisa de errado? Toda vez que o céu faz silêncio, sabe o que a gente faz? Deus, eu pequei, eu errei. Gente, o silêncio de Deus não é uma punição, amém? Silêncio de Deus não é uma punição, senão nem estaria aqui. Se Deus fosse te tratar com punição, nenhum de nós estaríamos aqui.
Deus não trata dessa forma. Ele é um pai que cuida. Se ele se submete ao processo, se ele te coloca no processo, é porque ele quer ver se você crescer, prosperar. Nós lemos em Gênesis 12, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome. Não para o nome de Abraão fosse conhecido, mas para que o Deus da promessa fosse revelado através de Abraão. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade, mas fica na promessa. Deus não está te punindo, Deus está te preparando, Deus não está te castigando, Deus está te forjando para o próximo passo. Deus está fazendo um caráter sustentar a promessa que Ele tem para você. Deus está preparando você para esta nova fase. Deus está preparando você para formar os seus filhos e a sua família mais fortes para essa geração. Deus está fazendo algo com você nesse processo, ainda que você não veja, ainda que você não sinta. Deus está fazendo, sabe, ouro puro, espiritual dentro de você. Deus está fazendo um coração combatente para que possa resistir no dia mal. Não negligencie, não despreze, não tenha desdém. Deus está fazendo algo dentro de você e respeite isso, porque Ele sabe o preparo que você necessita para sustentar as promessas futuras. Quinto, eu queria ver se o pessoal do louvor pode subir para a gente orar. Quinto, esse é o último processo aqui, gente. Gênesis 22, verso 2, diz assim: Gênesis 22, verso 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, foi fácil sair da sua casa, da sua terra parentela, foi fácil fazer um altar, foi fácil lidar com Ló, mas quando chega aqui, Cláudia, quando envolve amor familiar, quando envolve um amor interno, gente, há momentos do processo que Deus prova o seu amor. E o quinto ponto aqui, a quinta lição é: o último processo é entregar até aquilo que mais ama. Gente, isso aqui pega demais. E por que eu deixei isso aqui por último? Porque ao longo da história, isso aqui é a situação derradeira. Existem alguns amores que Deus vai colocar à prova, e você vai precisar fazer uma decisão. Ou eu fico com isso, e gente, Isaac não era algo ruim, ok? Isaac era uma promessa. Isso quer dizer que você pode se entorpecer, ou se vender, ou idolatrar uma promessa? Pode. E tudo que é aquilo que a gente idolatra, a gente vê o Senhor pedindo. Idolatrou, Deus pede, idolatrou, Deus pede. Ai, meu filho, a descendência será numerosa, como a areia do mar, o oriente, o ocidente, todos os ermos da terra. Ah, meu filho, mas o coração dele, a promessa se engrandeceu de tal maneira. E aí esse último estágio, é Deus falando assim: filho, entrega o teu maior amor. Mica, como eu sei que eu estou no final do processo? É quando Deus está falando: entrega o teu maior amor. Sabe o que eu fiz nesse processo? Eu reafirmei o meu compromisso. Senhor, a Aurora, ela é sua. Aconteça o que acontecer, amarei o Senhor acima de todas as coisas. A minha fé está direcionada no Senhor. Eu ando por fé, não por vista. O Senhor interviu e me tirou da escravidão, do pecado, do sistema mundano. O Senhor me salvou, e para lá eu não voltarei de nenhuma forma. Mas Pai, a Aurora, ela é sua, Senhor. E a parte boa é que, dependendo do seu Isaac, eu não sei se o seu Isaac é uma coisa, se o seu Isaac é uma pessoa,
é que se você passar do processo, Deus pode te devolver, amém? Porque Deus devolveu. E eu penso que Deus devolveu para que não ficasse uma outra história na Bíblia registrada de um pai entregando o filho, porque havia uma história para ser marcante na Bíblia: Deus Pai entregando o filho. Então por isso que Deus, né, isso aqui é uma concepção teológica minha, tá? Por isso que Deus não permite que Abraão conclua o sacrifício ali. Mas tinha pecado de idolatria, porque Deus pega ali o bode, o carneirinho, e conclui o sacrifício. Então precisaria ser feito. Mas a maior história estava para ser revelada através de Abraão. Pega o teu filho, ele é teu, adore ao Senhor, mas um dia o teu descendente, chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele vai precisar subir o monte. Só que nesse caso ele sim vai ter que morrer. Ele vai precisar ir até o fim na cruz, e eu vou precisar moê-lo. Isaías 53, moê-lo e fazê-lo enfermar. Por causa desta entrega, agora eu e você podemos nos achegar ao Senhor e ter disponível todas as promessas que estão em Jesus. Eu não sei qual etapa você está de Abraão, não sei qual estágio, não sei qual lição da vida de Abraão você está. Mas se você bateu de frente de uma porta e o Senhor está pedindo para o teu coração entregar esse seu maior amor, é porque este seu maior amor está atrapalhando de você ir um nível mais profundo com o Senhor. Fique em pé comigo. Eu lembrei de Hebreus, gente, 11, aonde tem a galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 19, olha só. Pode ser o versículo 17. Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Imagina a intriga de Abraão. Ele está pedindo algo que ele disse que através desse algo iria usar. Mas Abraão não se perdeu da palavra da promessa. Versículo 19: Abraão julgou que Deus era o quê? Poderoso para até dentre os mortos o fazer ressuscitar. E daí também figura o recobrou. Imagina a dor deste pai, imagina a dor desse homem, imagina o nível de dificuldade de entrega, mas no fundo de uma raiz da promessa. Se ele for morto, este Deus é poderoso para ressuscitar ele. Sabe o que eu queria concluir com você? É que se você está nos estágios dos processos, não deixe de crer no Senhor. Não deixe de crer no poder do Senhor para dar uma resolução desta causa que você está passando. Concluo ainda dizendo, como comecei, a promessa não é sobre nós. Nós lemos em Gênesis 12 dizendo que Deus iria abençoar todas as famílias. Então a promessa que começou com o homem, iniciou com a família de Abraão, ela se estenderia sobre quê? Sobre todas as famílias da terra. Lembra que eu falei que eu ia dar uma prova para vocês? Você sabia que tem 3 religiões monoteístas no mundo? Judeus, cristãos, nós, e o Islã, muçulmanos. Todos eles reconhecem Abraão como pai. Deus povoou a terra. Deus tornou o nome de Abraão famoso. Abraão é o pai da fé.
E é claro que o que muda é depois de Jesus, que os judeus creem em Jesus de uma forma, o Islã crê nele mais no sentido de um profeta, do Alcorão. Mas nós cremos nas promessas de salvação. Mas as três religiões que são monoteístas, que creem em um só Deus, elas reconhecem o que este homem viveu. Você quer tua família abençoada? Aceite os processos de Abraão. Você quer tua família revigorada este mês? Se submeta às etapas que o Senhor tem. Você quer algo diferente? Você quer um vinho novo acontecer na tua casa? Você quer a manifestação da glória de Deus? Então se renda a cada etapa. Se você está no silêncio, glorifique, adore, seja fiel. Se você está na obediência, obedeça o Senhor integralmente. Se você precisa mandar embora coisas ou gente que está te atrapalhando, manda embora. Tome um posicionamento hoje. Se você precisa, de uma vez por todas, entregar algum amor, algo que você está flertando, algo que está atrapalhando a tua fé, algo que está se infiltrando, se instalando na tua fé e não pertence ao Senhor, libera esse amor. Você que é pai, não ame os seus filhos mais do que a Deus. Você que é filho, não ame os seus pais, não ame o seu cônjuge mais do que a Deus. Mica, isso é muito duro dizer, isso soa duro. Irmãos, nós devemos amar a nossa família. E Deus não é contra a família, Deus é a favor da família. Deixa eu falar uma coisa, existe um amor em primeiro lugar. Jesus disse, quem ama a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Poxa, Mica, Deus está causando intriga, Deus está causando divisão na família. Não, está estabelecendo prioridade. Está estabelecendo prioridade. Quem é discípulo de Jesus ama Ele acima de todas as coisas. Abraão, estou te submetendo a essa prova. Não é porque eu odeio você, não é porque eu estou te punindo, não é porque eu odeio o seu filho, não é sobre isso. É porque o teu coração tem outro amor. E nós precisamos vencer essa idolatria aí dentro. Então se Deus está te pedindo algo, é porque na verdade Ele quer você. Toda vez que Deus pede Isaac, Ele quer Abraão. Deus quer você no final da história. Deus está chamando você ao altar. Deus está chamando você à entrega. Então, siga Jesus de mãos vazias. Não se apegue a nada. Não carregue peso na mochila. Siga Jesus de mãos leves. De mãos leves. Eu queria convidar você para orar. E você vai falar com o Senhor e Ele vai te direcionar no processo que você está. Mas não se esqueça, o que Deus está fazendo em você vai afetar a sua família. Você está carregando algo, você está carregando uma promessa que vai abençoar gerações futuras. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos essa noite e nós pedimos e chamamos a sua presença. Pai, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que a tua presença já é real, já paira neste lugar. E eu oro, Senhor, se existe alguém aqui resistindo aos processos do Senhor, se existe alguém aqui tendo dificuldade de se render e submeter, eu oro em nome de Jesus, para que o teu coração seja vencido por Deus. Eu oro em nome de Jesus, para que a tua mente não te sabote, mas que você se renda ao Senhor. Quero te convidar a orar agora. Fala com o Senhor, se rende, pede ajuda a Ele, pede auxílio do Espírito Santo, pede socorro do céu agora. Não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem, portas se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não
voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer, em todo tempo tu me guardas. Não desista, não retroceda, não largue mão do arado. O Senhor é contigo nesse processo. O Senhor é participante das suas dores. O Senhor é acompanhante seu nessa estrada. O Espírito Santo manda te dizer que Ele está com você sim. Ele está te acompanhando sim. Ele está dando mãos aqui para você, para atravessar este vale, essa dificuldade com você. Então esse processo pode arder, pode fumegar, pode ser difícil, pode ser doloroso, mas o Senhor está contigo e você vai passar, você vai vencer, você vai superar e você vai finalizar essa trajetória vitorioso, credenciado pelo céu, validado pelo Espírito de Deus, com a fé aprovada, com a fé crescente, como diz a Bíblia, com esperança e experiência e o caráter aprovado. Não subestime o que o Senhor está fazendo dentro de você. Deus está fazendo algo profundo em você, porque Ele vai fazer algo grandioso através de você. Deus está cavando profundamente, Deus está chegando nas raízes, porque o que Ele lançar nos frutos depois vai dar de comer para muita gente, vai abençoar muitas gerações, vai fartar o teu lar, vai saciar o teu lar, porque os marcos e as conquistas de Abraão, os seus filhos trilharam em cima disso. O que Deus está fazendo em você vai mexer com a tua casa, isto é inevitável. Queria que você guardasse um versículo, uma frase, diz assim: quem não suporta o processo não consegue sustentar a promessa. Quem não suporta o processo não consegue sustentar a promessa. Se a promessa for grande, realmente precisa ter um caráter muito bem solidificado, enraizado e preparado. Amém? Você pode aplaudir Jesus?